Sejam bem-vindos ao canal Radicalizando Filmes. Hoje vou explicar um filme de fantasia chamado The War, Guerra dos Dragões. Em algum lugar da cidade de Los Angeles, a polícia está examinando uma trilha gigantesca que apareceu de repente. Aparentemente, ela foi causada por uma criatura também gigantesca. Ethan é um repórter que está lá para investigar a situação. Porém, os agentes do governo se recusam a responder quaisquer perguntas e simplesmente o mandam sair dali. No entanto, o homem percebe algo estranho quando olha para o campo e vê algo parecido com uma escala de algum tipo de réptil. Aparentemente, Ethan já tinha visto isso quando era criança, e depois do ocorrido ele começa a se lembrar das memórias daquele tempo. 15 anos atrás, Ethan foi a uma loja de antiguidades com seu pai que queria vender uma espécie de adaga para o dono da loja, que se chamava Jack. O então garoto olha tudo na loja enquanto caminha e vê uma caixa misteriosa que se destranca e abre sozinha após sentir sua presença. A caixa se abre e podemos ver uma escala gigante que acaba enviando uma energia azul para dentro do garoto. Ao presenciar o ocorrido, o dono da loja começa a infartar. O pai de Ethan quer chamar a ambulância, mas Jack manda o homem comprar um remédio na loja vizinha ao invés disso. O pai, super responsável, larga seu filho na loja sozinho com o homem e vai tentar comprar o tal remédio. Porém, acontece que Jack havia fingido tudo isso só para ficar sozinho com o garoto. Ele diz a Ethan que existem serpentes gigantes chamadas de Imugis, que vivem nos céus, e a cada 500 anos, uma dessas serpentes é premiada por suas boas ações e transformada em um dragão celestial. Entretanto, para isso acontecer, a criatura necessita de um objeto mágico chamado Yu-I-Ju. Ele também diz que a serpente do mal chamada Buraki e seus seguidores tentaram por muito tempo roubar o tal objeto a fim de conseguir o poder supremo dos dragões celestiais e subjugar a humanidade. Além disso, 500 anos atrás, o paraíso decidiu esconder o objeto mágico, mandando-o para uma cidade na Coreia, que era protegida por seus melhores guerreiros, Haram e seu mestre Boshun. Porém, a serpente maligna ficou sabendo da localização deste item mágico. A esposa do senhor local deu à luz a uma menina chamada Narin, que por acaso era destinada a ser o recipiente do objeto mágico. Ela tinha uma marca de nascença com formato de dragão em seu ombro, e isso deixava claro que ela era o recipiente. Quando ela fizesse 20 anos de idade, o Yu-I-Ju se manifestaria dentro dela, e a serpente do mal apareceria mais uma vez. Narin rapidamente se torna uma mulher e começa a se apaixonar por Haram, que compartilha o sentimento também. O mestre leva Haram para conhecer a serpente gigante do bem que está destinada a se tornar um dragão celestial. O jovem olha para a criatura gigante e fica em choque enquanto ela mergulha nas águas do oceano. Boshun também deu ao homem um medalhão que apenas o protetor do Yu-I-Ju pode usar, e que também o protegerá de perigos quando sua vida estiver em risco. Um dia, a serpente maligna chega até a aldeia com todo o seu exército em busca da menina. O exército então começa a disparar inúmeras bombas contra as pessoas e casas, destruindo tudo o que está pela frente. Esse exército então consegue ceifar a vida de todos os homens um por um, já que ninguém ali era páreo para os dragões e muito menos para toda a magia que eles usavam. Eles capturam todas as mulheres e procuram a marca de nascença em cada uma delas. O exército logo chega à casa de Narin e mata seu pai bem na frente dela. Ao testemunhar a cena, a garota sai correndo desesperada e chora pela morte de seu pai. Um dos soldados rasga sua roupa e eles descobrem que a menina é o receptáculo do objeto mágico e a levam embora. Do nada, o mestre chega voando enquanto eles levavam a garota e luta contra o exército utilizando sua magia, o que dá a Haram a chance de salvar a garota. Os dois vão se esconder e o homem conta a Narin a verdade sobre o destino dela. O mestre voador consegue escapar da luta após ser ferido e encontra o medalhão de seu aprendiz caído no rio, porém o jovem não estava por perto. Ao invés de levar a garota para a serpente do bem, Haram acha melhor pegá-la e tentar fugir sem rumo pela floresta. Eventualmente, Buraki, a serpente maligna, acaba os alcançando e começa a persegui-los. A criatura os encurrala na beira de um penhasco e os dois decidem então pular e ceifar suas próprias vidas. O filme corta para a loja.
Jack dá a Ethan um medalhão de protetor e revela que ele é na verdade a reencarnação de Bochum, e o menino é a reencarnação de Haram, o aprendiz que fez a escolha errada tentando fugir. Esta é a segunda chance deles de cumprir a profecia, porém o menino ainda tem que encontrar uma menina chamada Sarah, que também tem a marca de dragão, e levá-la para a grande caverna. De volta aos tempos atuais, Ethan consegue lembrar o nome da garota e pede para seu amigo e cinegrafista Bruce encontrá-la. Ele tem certeza que a garota tem algo a ver com as trilhas gigantes. Entretanto, o amigo diz a Ethan que eles precisam de informações mais específicas, pois provavelmente existem milhares de mulheres na cidade com esse mesmo nome. Enquanto isso, Sarah vê as notícias na TV sobre as trilhas gigantes e do nada fica preocupada com sua segurança, saindo correndo para casa sem nem olhar para a cara da amiga dela. Ela, inconscientemente, está a par desse perigo e tenta de tudo para se proteger. Até um livro sobre profecias antigas ela começa a ler. Sua amiga Brandy vai para a casa dela e fica em choque ao ver que Sarah pendurou diversos talismãs de papel nas paredes de casa para tentar afastar o mal. A menina tenta confortá-la, dizendo que tudo isso não se passam de coisas criadas pela imaginação dela. A menina começa a ter pesadelos e acorda no meio da noite. Uma dor intensa emana de sua marca de nascença. Ela então liga para a ambulância. Brandy tenta visitar sua amiga assim que descobre que ela está no hospital. Ao chegar lá, a enfermeira não permite que ela visite sua amiga, pois apenas a família da menina pode entrar por enquanto. Já que não pode visitar a amiga, Brandy vai à casa dela para buscar algumas roupas, mas de repente sente o chão tremer. A menina corre para fora da casa e ao ver a serpente gigante na frente dela, a mulher começa a gritar de medo. E quem não gritaria? Burak a ataca e a arremessa na piscina, deixando-a para morrer. Na manhã seguinte, Ethan recebe o relatório que dizia que uma mulher foi morta por algo que os vizinhos afirmam ser uma cobra gigante. Imediatamente, ele segue em direção ao local, com medo de que Sarah possa ter morrido. Ao chegar lá com Bruce, ele percebe que a garota não é quem ele estava procurando e fica sabendo pelo vizinho que ela foi levada para um hospital um pouco antes do ataque. Ele corre para o tal hospital a fim de encontrar a garota, mas é barrado pela mesma enfermeira, que diz a ele que Sarah foi colocada em quarentena por causa de um ferimento em seu ombro que pode espalhar infecções. Ethan procura outra maneira de entrar e encontra um médico que é um grande fã de seu trabalho como repórter. O homem o ajuda a encontrar a garota imediatamente. Ethan diz a ela que acredita no perigo que ela está sentindo e tenta explicar que eles devem deixar aquele lugar imediatamente, já que a serpente gigante está chegando. De repente, eles sentem todo o edifício tremer. A serpente conseguiu localizá-las de alguma forma e já está no hospital. O médico entra correndo e diz aos dois para saírem imediatamente, pois todos estão em perigo. Ethan leva a garota para a saída, enquanto o médico lentamente se revela como Jack. O homem estava cuidando deles pelas sombras desde o início. Eles correm para o estacionamento onde Bruce os esperava com o carro. Assim que vê o monstro aparecendo, Bruce pisa fundo e o monstro destrói tudo em seu caminho enquanto os persegue. Eles correm rapidamente para fora do hospital e conseguem escapar, deixando a criatura para trás no último instante. Durante o caminho, Bruce atropela alguém e para imediatamente. Entretanto, a pessoa que ele acabou de atropelar era na verdade um dos Minions de Burak e planeja levar Sarah até seu mestre. Os dois tentam impedir o general, mas nem os disparos de Bruce e nem os ataques de Ethan funcionam contra a armadura do cara. Felizmente, o homem é atropelado uma segunda vez por outro carro antes que a garota fosse sequestrada, e eles conseguem fugir rapidamente com a ajuda da motorista. Bruce infelizmente não foi junto, decidiu ficar por algum motivo. Os ataques contra a cidade chamam a atenção do governo e eles começam a suspeitar que Sarah seja a responsável pelo aparecimento do monstro. O líder da missão vê que pode ter que eliminar a garota se não for capaz de manter a situação sob controle, já que a criatura parece estar procurando por ela. A mulher que havia salvado os dois protagonistas os deixa ir embora depois de confirmar que não estão feridos e começa a se transformar de volta em Jack. O velho continua protegendo os jovens por trás das cortinas durante suas jornadas. Os dois agora estão numa praia e Sarah está confusa sobre tudo o que está acontecendo. Ela não entende as visões que continua tendo em seus sonhos e começa a achar que está ficando louca. A fim de descobrir a verdade por trás de seu passado, Ethan sugere pedir a ajuda para um professor de psicologia
tecnologia conhecido dele. O homem é especializado em extrair memórias reprimidas. O jovem promete protegê-la e eles se beijam na praia. Porém, Ethan tem em mente que o destino da garota é a morte, se ela for realmente o recipiente do objeto mágico. Um dos generais de Burak começa a convocar mais monstros e seguidores da serpente espalhados pelo mundo usando vários pergaminhos mágicos antigos. O governo consegue rastrear a localização da serpente gigante e envia forças especiais para exterminar a grande criatura. Eles entram na caverna do monstro e a criatura aparece bem na frente deles. Os homens saem correndo de medo e tentam atirar em Burak, porém seus disparos são inúteis. O exército da serpente chega pelo outro lado e deixa os soldados numa enrascada. O general de Burak usa sua magia e ceifa a vida de todos com apenas um golpe. Enquanto isso, o professor e amigo de Ethan está tentando extrair as memórias reprimidas de Sarah. De repente, a menina começa a ver memórias de sua infância e em seguida até mesmo sua vida passada como Narim. O retorno de suas memórias implicam no desenvolvimento de seus poderes espirituais, que envolvem a garota com uma energia brilhante que também a faz levitar. Ethan assiste a tudo em estado de choque. Sarah retorna à consciência, porém seus poderes chamaram a atenção de Burak, que chega rapidamente até a casa, fazendo com que eles tenham que fugir mais uma vez. Os dois pegam um carro e vão embora, enquanto a cobra gigante destrói a casa do psicólogo e toda a rua enquanto os persegue. Felizmente, eles conseguem despistar o monstro e Ethan liga para Bruce. Ele quer que seu amigo consiga um helicóptero, já que o chão não é a opção mais segura para eles. Os dois então se encontram com Bruce em um restaurante e ele lhes fornece alimentos e diz que o helicóptero está no topo do prédio da central de jornalismo. Entretanto, a serpente gigante consegue encontrá-los de novo e começa a destruir todo o edifício em sua busca pela garota. Eles correm para longe do prédio enquanto o monstro os persegue e antes de serem capturados pela serpente, alguns policiais efetuam disparos contra a criatura gigante e conseguem chamar sua atenção. Isso dá tempo suficiente para que os dois escapem por enquanto. Eles continuam correndo em direção ao prédio da central de jornalismo enquanto o monstro os persegue, destruindo tudo em seu caminho mais uma vez. Os dois correm para dentro do prédio da central de jornalismo e conseguem chegar ao telhado onde o helicóptero estava esperando por eles. A criatura então percebe onde eles estão e começa a escalar o prédio. O helicóptero tenta decolar, mas é agarrado pela serpente, forçando Ethan a pular com Sarah antes que ela destrua a aeronave. Do nada, nuvens escuras começam a cobrir o céu enquanto Burak comemora sua vitória e olha diretamente para o casal, planejando devorá-los para adquirir o poder dos céus. Felizmente, eles são salvos quando os militares chegam e começam a atirar contra a criatura com vários mísseis, dando-lhes a chance de escapar do prédio. A serpente tenta revidar e destrói vários helicópteros, porém o exército está com muito poder de fogo e conseguem derrubar a besta gigante. Eles continuam a atirar sem dó nem piedade enquanto a criatura grita de dor. Porém, o que eles não percebem é que um exército de dragões está se aproximando rapidamente da cidade. Os monstros atacam os helicópteros atirando várias bolas de fogo, fazendo as aeronaves abandonarem a missão. As tropas terrestres dos monstros também chegam e começam a lançar várias bombas contra a polícia. Os militares respondem com veículos blindados indo em direção às criaturas e seu exército das trevas, que é liderado pelo general da serpente. Os dois exércitos marcham para perto um do outro e começam uma grande batalha. Os tanques disparam contra o exército e começam a matar as criaturas, mas o inimigo ataca de volta, atirando várias bombas contra os veículos, causando muitos danos. Enquanto isso, Ethan e Sarah conseguem sair do prédio e são abordados por agentes do governo que afirmam estar ali para ajudá-los a fugir. Os agentes os levam para uma instalação subterrânea e o oficial revela que sabe sobre as lendas antigas. Ele planeja matar a garota para acabar com tudo isso, sem dar a mínima para o fato de que as criaturas voltarão daqui a 500 anos e que a serpente do mal talvez domine o mundo. Antes que o homem pudesse disparar a arma, o outro agente atira nele pelas costas ao perceber que para salvar a humanidade definitivamente, a menina tem que viver. Ele dá a eles as chaves do carro e diz a Ethan para proteger Sarah até que eles consigam salvar o mundo. Ethan tem a mesma ideia que sua vida passada teve. Ele quer fugir com a garota também, só que agora em direção ao México, ao invés de levá-la para a serpente do bem. Sarah, entretanto, demonstrando muita sensatez, afirma que isso seria inútil, porque Burak irá encontrá-la onde quer que ela vá.
Do nada, dragões atacam o carro deles com bolas de fogo, fazendo-os capotar. Ethan lentamente perde a consciência enquanto os monstros começam a rodeá-los. Quando Ethan acorda, ele percebe que está amarrado a um poste no deserto, cercado pelo exército das trevas. Eles levam a menina em direção a um altar e a amarram à mesa, preparando-a para ser devorada pela serpente maligna. O general e o exército gritam o nome de Burak enquanto abrem a porta que libera o monstro para devorar a menina. A serpente gigante se aproxima da mulher enquanto Sarah grita com medo ao ver a criatura. Ethan grita o nome de Sarah desesperadamente. Isso faz o medalhão em seu peito despertar, invocando trovões dos céus que geram grandes ondas de choque, atordoando todo o exército e os transformando em pó. A serpente gigante se recupera da explosão e os ataca furiosamente, jogando Ethan para longe da garota. Antes que possa devorar Sarah, a serpente do bem brota do chão e avança em direção à serpente do mal, derrubando-a contra o solo. A serpente do bem carrega Burak pela boca e a arremessa para longe do casal. Os dois monstros gigantes rugem um para o outro e Burak corre em direção à serpente do bem, mordendo seu pescoço e a arremessando contra o chão. Sarah percebe que deve cumprir seu destino, pois é a única maneira de acabar com tudo isso. Ela caminha em direção às serpentes e invoca o objeto mágico em seu corpo, que sai de dentro dela e fica flutuando nos ares. Burak tenta agarrar a esfera brilhante, mas Sarah a envia para o outro lado e a serpente do bem consegue engolir toda a energia. A serpente maligna vê isso e começa a atacar seu inimigo, mas a serpente do bem finalmente se transforma em um dragão celestial. Ele grita furiosamente e agarra Burak, jogando a serpente contra o chão. O monstro se recupera e começa a atacar o dragão mais uma vez, mas não é páreo para a criatura celestial e é arremessada mais uma vez. O dragão tenta voar em direção aos céus e Burak consegue agarrar sua cauda. Ele então se vira e pega a serpente pelo pescoço, jogando o monstro direto para baixo. O dragão então carrega uma imensa bola de fogo e a dispara dentro da boca de Burak, o que faz a serpente queimar por dentro e eventualmente virar pó. O dragão então voa de volta para Ethan e cospe o objeto mágico, o que faz com que o corpo de Sarah evapore e seja assimilado pelo objeto. O dragão celestial ruge em direção aos céus e agarra o objeto mágico. Em seguida, ele sai voando em direção aos céus e lentamente desaparece nas nuvens enquanto derrama lágrimas de simpatia pela perda de Ethan. Jack brota atrás do homem do nada depois de não ajudar em nada na batalha e diz a ele que fez a coisa certa, antes de desaparecer também indo para o outro mundo. Ethan se despede de seu mestre e começa a caminhar em direção ao deserto, se preparando para o novo futuro que ele criou para a humanidade. Deuses do Egito. No início dos tempos, o Egito era o berço de toda a vida, onde os deuses viviam junto com os homens em um paraíso que eles criaram. Os deuses eram altos, tinham ouro correndo em suas veias e podiam se transformar em qualquer monstro. O Egito então foi dividido entre dois irmãos. Osíris, o deus da vida, reinava todas as terras cercadas pelo Nilo, e Sete, que reinava o árido deserto e retirava a força de seu isolamento. Quando chegou a hora de Osíris coroar como novo rei seu próprio filho Horus, o deus do ar, o laço dos irmãos foi posto à prova juntamente com o destino do Egito. No dia da coroação, Horus se admira no espelho enquanto veste sua armadura, mas sua amada Hathor, deusa do amor, diz que ele está despreparado. Horus ama a deusa tanto que deu a ela o bracelete de 42 estrelas que a protege dos demônios que a perseguem incansavelmente. Eles vão para a cerimônia onde todos os deuses se reúnem e todas as pessoas celebram lhes oferecendo presentes. Osíris diz aos adoradores que todos são iguais independentemente do valor de suas ofertas, visto que todas terão um lugar no pós-vida. Ele chama seu filho Horus e se prepara para coroá-lo rei do Egito, mas a cerimônia é interrompida quando o irmão do rei aparece na multidão. Ele desafia Osíris para um embate pela coroa e faz com que um buraco apareça no estômago de seu irmão usando um objeto cortante. Sete se declara o novo rei e decide mudar a regra sobre o pós-vida, onde agora os mortais terão que comprar sua entrada com riquezas cada vez maiores. Vendo seu pai perder a vida em seus braços, Horus pega um longo objeto cortante e vai para cima de seu tio. Infelizmente, Sete está levando a melhor no embate, então ao perder o controle, Horus se transforma em sua verdadeira forma, levando Sete a fazer a mesma coisa. Os dois começam um embate em pleno ar. Esse embate derruba várias das estruturas gigantes, fazendo com que todas as pessoas corressem. Sete ordena que seus servos usem os escudos para refletir feixes de luz em Horus, bloqueando sua visão. Ele aproveita a oportunidade e acerta seu sobrinho com
continuamente, enviando Horus para trás, que cai fraco no chão. Sete caminha em sua direção e afirma que Horus não serve para ser rei. Ele então põe as mãos nos poderosos olhos de Horus e os pega para si mesmo. Antes que Sete possa tirar a vida de seu sobrinho, Hathor intercede e se ajoelha como um gesto de lealdade em troca da vida de seu amado. Depois que Sete se tornou rei, muitos deuses tentaram bater de frente com ele, mas pagaram com a própria vida. Já os mortais, muitos se tornaram servos sem sequer receber um valor qualquer. Horus, agora sem visão, partiu para o exílio, o que desapontou muitos fiéis. Beki é um rapaz que se recusa a ser servo e foi capaz de escapar de seus mestres. Ele chega em frente ao palácio onde sua amada Zaya é mantida como serva pelo arquiteto-chefe que trabalha para Sete. Ele é bom em pegar coisas que pertencem a outras pessoas e planeja levar Zaya embora, mas ela diz a ele que não fará nada porque o país inteiro está em condições difíceis. Ela quer que Beki pegue os olhos de Horus de Sete, pois acredita que o deus é o único que pode libertar o povo do Egito. Zaya mostra a Beki a biblioteca do arquiteto e o rapaz encontra uma planta da pirâmide de Sete, onde ele esconde as origens de seus poderes. Ela também mostra a seu amado as plantas do cofre, onde o arquiteto colocou numerosas armadilhas para impedir que qualquer pessoa pegue os tesouros de dentro. À noite, Beki segue as carroças do tesouro do topo do telhado e assim consegue pular dentro delas. As grandes quantidades de tesouros são depositadas dentro de um túnel secreto, assim levando Beki para dentro de uma câmara subterrânea, bem de frente ao olho de Horus. As armadilhas que guardam os tesouros mostram ser extremamente perigosas e qualquer erro seria o último erro para qualquer um. Mostrando ser bastante habilidoso, o rapaz chega à ponte final, mas ela começa a desmoronar, o forçando a correr rapidamente e pular em direção ao olho mágico de Horus, agarrando-o no último momento. Beki corre de volta para sua amada com a boa notícia, mas percebe que algo está errado. Infelizmente, o mestre de Zaya descobriu seu plano, porém Beki reage rapidamente e usa o olho de Horus para distrair os homens, dando a eles uma chance de correr. O rapaz pega os cavalos e corre do castelo, enquanto mostra à sua amada o tesouro que pegou. A celebração é interrompida quando Zaya é tocada no peito por uma flecha enviada por Sete, fazendo com que ela perdesse sua vida. Sem outra escolha, Beki vai ao templo onde Horus reside e tenta pedir a ajuda da divindade para salvar sua amada. Horus sente a presença de seu olho e exige que Beki o devolva, mas o rapaz se recusa a menos que o deus possa trazer Zaya de volta à vida. Ele tenta salvá-la, mas sem sucesso, então invoca Anubis, que leva sua alma para o submundo. Beki fica emocionalmente instável ao ver que Horus fez o oposto de salvar Zaya, mas é pego pela divindade e forçado a devolver seu olho. Depois de Horus recuperar sua visão, ele então pensa em tirar a vida de Beki, mas ao saber que o mortal viu o caminho para a pirâmide de Sete, Horus decide usar a ajuda dele e em troca promete trazer a Zaya de volta caso ele consiga se tornar rei. Ao mesmo tempo, Sete descobriu que o olho de Horus foi tirado de seu cofre. Ele então envia um de seus servos para encontrar Horus e o mortal. Enquanto isso, Beki chega ao topo da montanha com Horus, onde ele busca seu avô Ra, o deus do sol. Por ter apenas um dos olhos, Horus não consegue se transformar, então ele reza para seu avô pedindo-lhe força e logo em seguida se transforma e voa até os céus, onde chega em um gigantesco barco espacial no topo do mundo. Nesse momento, o deus do sol Ra se prepara para enfrentar um enorme demônio chamado Apophis, que deseja consumir todas as criações. Ra envia diversas chamas contra o monstro, forçando-o a se distanciar. Em seguida, Ra deixa claro que não irá se envolver nos problemas que estão acontecendo. Ele vê todas as vidas como iguais, uma vez que são todas suas criações. Porém, ele permite que Horus pegue a água da criação onde o barco navega, mesmo ciente da intenção dele de extinguir o fogo do deserto, dando um fim a Sete e assim se tornando o rei. Nesse momento, Sete consegue vencer todos os deuses que se voltaram contra seu reinado e ele diz que agora começará sua colheita. Em seguida, vai até a deusa Néfitis, que tenta escapar, mas Sete pega suas asas. Beki e Horus voam de volta para a terra e caem no chão, mas antes que possam se recuperar, eles são surpreendidos pelos lacaios de Sete na cachoeira. Horus é capaz de ir contra eles facilmente e mesmo sem acesso a todo seu poder, ele dá fim a eles um por um. No entanto, num momento de distração, um dos servos o acerta com uma pedra, fazendo Horus cair do penhasco no rio. Sem pensar duas vezes, Beki pula no rio e consegue acordar Horus para assim se salvarem da queda. O lacaio que se salvou conta a Sete sobre Horus ter feito um trato com um mortal
portal para reviver sua amada. Logo em seguida, Sete tira a vida desse lacaio. O deus então ordena suas funcionárias para irem atrás de seu sobrinho e do mortal. Hathor está secretamente cuidando de seu amado e vê que Horus não está mais no templo de seu pai, mas ela é descoberta por Sete, que a estava espionando. Eles discutem e Hathor tira sua pulseira, então um portal se abre e vários demônios a levam. Depois, ela rapidamente põe a pulseira de volta, se salvando e indo para algum lugar longe de Sete. Ela agora está à procura de Horus. Enquanto isso, Beck percebe uma tempestade de areia vindo, mas na verdade são as funcionárias de Sete montadas em suas serpentes gigantescas. Os dois começam a correr, pois Horus não tem energia suficiente para encará-las. As cobras gigantes perseguem-nos, destruindo tudo pelo caminho, e quando se aproximam, elas cospem fogo, fazendo os dois se esconderem e rastejarem para dentro das trincheiras. Horus tenta atacar a serpente usando seu longo objeto cortante e consegue prender o monstro temporariamente atravessando sua mandíbula. Porém, a funcionária vai para cima dele, fazendo com que ele recue. Beck então diz que serviria como isca para atrair uma das cobras, enquanto ele a acerta em algum ponto fraco. O rapaz corre em direção ao templo e chama a atenção da funcionária de Sete, fazendo com que a cobra o persiga até bem perto enquanto cuspia fogo. Assim, Horus é capaz de alcançar o monstro subindo em suas costas, emboscando a funcionária e amarrando-a à besta. A cobra então perde o controle e cai do alto do penhasco. Todo o local começa a desmoronar e os dois correm bem a tempo, quando então veem Hathor, que conseguiu encontrá-los. A deusa caminha tranquilamente em direção à cobra gigante enquanto a funcionária de Sete ordena que o monstro a queime. Surpreendentemente, a criatura se recusa a ouvir, pois ela foi hipnotizada pela deusa. Hathor então ordena o monstro a se queimar e a criatura começa a cuspir fogo em seu corpo, tirando sua vida e de sua mestra. Beck revela a Hathor que eles planejam entrar na pirâmide de Sete e assim eliminá-lo. A deusa diz que o plano não funcionará, pois a esfinge está dentro da pirâmide e a única maneira de passar por ela é respondendo ao seu enigma. Mas Horus diz que irá pedir a ajuda de Thoth, o deus da sabedoria. Em seguida, eles se aventuram por um pântano e acabam chegando dentro das raízes de uma árvore gigante onde veem vários clones da divindade trabalhando juntos. Horus quer que o deus da sabedoria os ajude a derrotar a esfinge, mas ele se recusa, alegando que seu trabalho é muito mais importante. No entanto, Beck usa da vaidade do deus contra ele, alegando que ele está com medo de responder errado ao enigma da esfinge. Não resistindo ao seu ego, a divindade aceita o desafio e Horus elogia Beck por seu raciocínio rápido. O grupo cruza o deserto até chegarem em frente à pirâmide, onde todas as pedras mudam a todo tempo. Felizmente, Beck é capaz de se lembrar da planta da biblioteca e escolhe a abertura correta, entrando na pirâmide mágica. Com uma incrível habilidade, ele corre sobre as escadas que se desfazem em areia sob seus pés até conseguir alcançar a roda no centro e fazer tudo parar. Eles se aventuram mais fundo na pirâmide até chegarem num corredor onde a esfinge surge do solo. A criatura testa o grupo com um enigma complicado. Eu nunca fui e sempre poderei ser. Ninguém jamais me viu ou verá, mas sou a certeza de todos os que vivem e respiram. Quem sou eu? O deus da sabedoria responde de imediato. No entanto, sua resposta estava incorreta, então a esfinge tenta acertá-lo e acaba jogando Horus contra a parede. A divindade tenta várias respostas diferentes, enquanto a criatura fica mais feroz, até que ele consegue acertar a resposta. Você é o amanhã, fazendo assim a esfinge recuar. Eles se aproximam do poço que dá no centro da terra, onde Horus pretende jogar a água da criação, mas Horus e Hathor acabam sendo pegos por uma armadilha. Sete aparece e tira o cérebro do deus da sabedoria, enquanto todos assistem. Beck tenta despejar a água da criação no poço, mas Sete o impede, dizendo a ele que Horus mentiu sobre trazer Zaya de volta, já que ninguém tem o poder de fazer isso. Beck hesita ao perceber que foi ludibriado e Sete tira a água de suas mãos, despejando-a no chão. Sete então vai embora, fazendo todo o edifício desabar em cima deles. Felizmente, Horus é capaz de se libertar no último momento e protege a todos dos destroços caindo. O mortal fica extremamente triste com Horus por lhe enganar usando falsas promessas. Hathor vê isso e, para tentar corrigir tudo, invoca Anubis. Ela tira sua pulseira e a dá para Beck para ele dar a Zaya e assim ela poder passar pelos portões do pós-vida. Horus tenta impedir sua amada, mas ela lhe dá um último beijo antes de ser levada pelos demônios. Antes de Zaya ser julgada nos portões finais, Beck aparece bem a tempo de salvar sua amada de ser destruída para sempre. Ao mesmo tempo, Sete combina em seu corpo todos os poderes que tomou dos outros deuses, incluindo o olho que tudo vê de Horus, o que o torna quase indestrutível. A divindade então vai até seu avô e revela seu desejo de se tornar imortal, mas a única maneira de realizar isso é devorando o pós-vida, depois de permitir que Apophis devore toda a criação.
Ra tenta impedi-lo enviando chamas com seu longo objeto cortante, porém Sete, com os poderes de todos os deuses, fica ileso e acerta o deus Ra. Em seguida ele pega seu longo objeto cortante e atinge Ra com seu próprio poder, o que o faz cair no espaço, libertando assim o caos sobre o Egito. Nesse momento Anubis tenta desesperadamente salvar o reino usando seus poderes. Zaya então diz a seu amado para voltar para Horus, pois ele é a única esperança para restaurar a ordem no mundo. O jovem volta até onde está Horus e os dois decidem ir até Sete para detê-lo. Felizmente uma carruagem voadora enviada por Néfites aparece e assim eles são capazes de viajar rapidamente. Ao mesmo tempo Sete voltou com o objeto cortante de Ra e agora ele atrai Apophis para o rio Nilo, permitindo que o monstro devore tudo pelo caminho. Horus pousa na pirâmide e tenta partir para cima de seu tio. Os dois começam um embate, mas Sete logo envia Horus ao chão. Antes que Sete possa eliminar seu sobrinho, Beck aparece por trás e o impede usando uma corda. Isso desestabiliza a divindade, que se transforma e vai para cima do rapaz. No entanto, Beck consegue pegar o olho de Horus. Ele joga o olho em direção a Horus para que ele possa recuperar seu poder, mas ao mesmo tempo ele desliza pelo telhado para uma grande queda. Horus então decide salvar seu amigo ao invés de pegar seu olho. A divindade se desculpa com o rapaz e surpreendentemente consegue se transformar no último momento, pegando o rapaz antes dele cair. Beck está surpreso que a divindade recuperou seu poder sem os olhos, mas Horus percebeu que o conselho de Ra sobre encontrar seu caminho se referia a ele proteger seu povo. Horus se transforma e voa em direção a Sete, e os deuses começam um embate novamente. Sete tenta acertar Horus usando o objeto cortante, mas não consegue. Os dois entram na imensa torre, causando enormes danos à estrutura. Horus consegue tocar Sete, que bate contra as paredes, quebrando suas asas e fazendo com que ele caia no chão enquanto a torre desaba sobre ele. Quando a poeira baixa, Sete fica muito danificado, então Horus se aproxima dele e o elimina usando o objeto cortante de Ra. A divindade voa em direção a seu avô, que está flutuando no espaço, e o revive ao dar a ele seu objeto cortante. O deus Ra vai imediatamente em direção a Apophis e o acerta com muitas chamas, fazendo o monstro se afastar de suas criações e correr da terra. Horus retorna à cidade e vê que um de seus seguidores encontrou seu olho. Ele caminha em direção a Beck apenas para ver o rapaz perdendo sua vida depois de uma dura batalha. Horus o leva para junto do corpo de Zaya. Neste momento, Ra aparece e diz que está em dívida com seu neto e diz que ele pode pedir qualquer coisa. Horus demonstra seu desejo de ver seu amigo e sua amada vivos e então Ra revive os dois. Beck e Zaya acordam e os dois se beijam cheios de alegria. Horus finalmente é coroado e se torna o novo rei do Egito, e ele muda a regra em relação ao pós-vida, dizendo às pessoas que elas não serão julgadas pelos tesouros que trazem, mas sim pelas boas ações que elas fizeram em suas vidas. Após a coroação, Beck dá a Horus a pulseira de Hathor e ele no mesmo instante se transforma e voa para salvar a sua amada. Se gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever. Aproveite e assista a mais vídeos como esse. Obrigado por assistir. Até o próximo.